O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, ordenou o desbloqueio das contas bancárias do jornalista Rodrigo Constantino. O pedido de reabertura das contas foi protocolado pela defesa de Constantino há 10 dias. O advogado Emerson Grigoletti argumenta que os valores serão utilizados para custear o tratamento do jornalista que enfrenta um câncer raro. Segundo a defesa, as despesas médicas já ultrapassaram R$400 mil, além da mensalidade do seguro-saúde. As contas de Rodrigo Constantino foram bloqueadas há 2 anos, depois de o jornalista entrar na mira do inquérito das fake news que corre no Supremo, Augusto. As contas foram liberadas, mas o perfil do Rodrigo Constantino no X permanece bloqueado aqui no Brasil. Como é que pode, né? Como é o brasileiro vai se acostumando com o anormal, como se fizesse parte do cotidiano, como se as coisas fossem assim mesmo, né? Nada de anormal. O Constantino tinha que ter, ele não poderia ter perdido o acesso nem por 1 hora. Nem por 1 hora. Olha o tempo que ele ficou e o motivo que fez com que eles abrissem essa exceção. Estão no mesmo caso o Paulo Figueiredo e o Guilherme Fiuza. Foram vítimas da mesma decisão, se eu não estou enganado. Continuam sem acesso às redes, mas a troco do quê? Por que eles são punidos assim? Que crime eles cometeram? Né? Com base em que lei esse tipo de violência é praticado contra brasileiros honestos, decentes? Eu lamento profundamente, lamento sempre a ausência do Dr. Sobral Pinto, que é avô do Guilherme Fiuza, e que escrevia cartas espetaculares diante de qualquer tipo de injustiça. Os advogados deveriam ter mais vergonha na cara e seguir do exemplo do Sobral Pinto. Se o Sobral Pinto fosse vivo, o que ele faria? Nem precisaria ser o avô da vítima, não. As cartas que ele escreveria para esses ministros do Supremo. Precisa acabar isso. Eu estava me lembrando agora, tem gente demais com contas sem acesso a redes sociais, com as contas bloqueadas, continuam sem terem cometido crime algum, por vontade do Alexandre de Moraes e por omissão, né, é uma forma de cumplicidade passiva dos outros ministros, que deixam que isso aconteça, ninguém contesta. Agora, os advogados deveriam escrever o que o Sobral Pinto estaria escrevendo agora. Os senhores não estão baseados em lei nenhuma. Nenhuma. Eu repito sempre, um grande momento que eu testemunhei, que foi o Sobral Pinto no comício das diretas se limitando a citar o artigo 1º da Constituição brasileira. O poder emana do povo, tá? E ponto. E é exercido por seus representantes eleitos. Como é que pode o ministro do Supremo fazer tanta barbaridade que continua? Meio mundo, incluindo a Débora, a menina do batom, incluindo a Débora, e gente usando tornozeleira por toda parte, gente casando com tornozeleira, são inocentes, que, no entanto, continuam sob o regime de meia prisão, inventado pelo Alexandre de Moraes. Ana, é isso, né? A gente tem que comemorar, a gente comemora aqui pequenas vitórias, como o caso da prisão domiciliar da Débora dos Santos, agora o desbloqueio das contas bancárias do Rodrigo Constantino, mas a gente não pode esquecer todos os absurdos, como bem pontuou o Augusto, né? E o Alan dos Santos também. Isso. Não apenas bloqueou as contas bancárias, as contas sociais, mas acabou com o Terça Livre, né, que era o veículo de comunicação dele, empregava dezenas de pessoas. Acabou com tudo isso e colocou o nome do Alan dos Santos, fez muita pressão no nome na lista da Interpol, e o governo americano deu de ombros. Não vamos deportar Alan dos Santos, ele está protegido nos Estados Unidos sob asilo político, sim, asilo político,
Então, nós ficamos, né, muito felizes com o desbloqueio dessas contas do Consta, principalmente por causa da fase que ele está passando agora. No dia 17 de abril, ele será internado para então fazer um transplante delicadíssimo, né, transplante de medula, ficará um mês no hospital. Essa conta, né, desse câncer raro do Consta vai passar facilmente de 2 milhões de dólares. Agora, a questão, né, que a gente pergunta, que a gente se pergunta é a seguinte: será que Alexandre de Moraes anda, né, com medo da lei Magnitsky? E não adianta, as pessoas podem falar, tic-tac, 72 horas, nada acontece. Não vai acontecer mesmo, do dia para a noite. Os americanos aqui respeitam profundamente o devido processo legal, a Constituição americana, todas as etapas que precisam ser passadas com responsabilidade para que as sanções da lei Magnitsky sejam aplicadas. Mas o que o Alexandre de Moraes fez com Constantino cabe tranquilamente, e há vasta documentação sobre isso, cabe tranquilamente numa causa gravíssima contra os direitos humanos do Consta. Então, a pressão precisa continuar, seja para liberar aqueles que não têm mais rede social. O Felipe Martins, por exemplo, está em casa, de tornozeleira eletrônica. O Alexandre de Moraes liberou as redes sociais do Felipe Martins, mas não liberou para o Felipe Martins postar nas redes sociais. Ou seja, nunca é a liberdade completa protegida na nossa Constituição. Ele está sempre tirando, né, um pedaço da liberdade de todos. Como a Débora, que agora, né, felizmente está em casa com seus meninos, mas nós sabemos que a situação dela continua também como uma meia liberdade.